voz de vocês. Falei, meu Deus, cadê a voz dessas mulheradas? Sejam muito bem-vindas. Meu nome é Thalita. Para quem está aqui a primeira vez, meu nome é Thalita e eu sou líder desse grupo aqui chamado Conexão Feminina. Esse grupo abençoado, onde o Senhor preparou, né, Ele trouxe ao meu coração. E todas as segundas-feiras, às 20h30, a gente está aqui reunidas para falar do amor do Senhor. Sempre o Senhor abençoando e trazendo mulheres abençoadas para compartilhar um testemunho, para orar juntas. Esse é um tempo de conexão mesmo com o Senhor. Então, esse grupo ele existe agora, esse mês, está completando 5 anos de conexão, então faz 5 anos que a gente está aqui reunidas toda segunda-feira falando do amor do Senhor. E é uma felicidade imensa receber tantas carinhas novas hoje também. Então, seja muito bem-vinda. Essa é a sua casa, esse é o lugar de aproximação do Senhor, é a aproximação de mulheres, porque é tão difícil a gente ver, né? Mulheres reunidas para falar do amor do Senhor, mulheres reunidas para desabafar, compartilhar. Então, aqui é um grupo de amigas mesmo. Tem muitas mulheres que a gente nem se conhece pessoalmente, mas a gente já, como diz o pessoal, né, nas gírias, a gente mal conhece, mas já considera pacas, né? A gente já se considera demais, já se sente íntima. Então, antes de eu passar a palavra para Ana Paula, eu queria orar com vocês, queria que vocês clamassem ao Senhor para que Ele se fizesse presente nessa noite, para que Ele venha usar a boca da Ana Paula, que ela venha ser instrumento do Senhor, e para que o Senhor fale aos nossos corações. Então, feche seus olhos nesse momento, entregue o seu coração. Vou pôr um louvorzinho aqui bem de fundo. Não sei nem se vocês vão conseguir ouvir. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas vou deixar ele bem baixinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer por essa semana que se inicia, por essa segunda-feira, Pai. Creio que para muitas, Pai, segunda-feira é um dia corrido, um dia que a gente quer tirar o atraso, fazer tudo que tem para fazer, Senhor. Senhor, uma semana que se iniciou, Pai, uma bênção do Senhor, Pai. O Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem guardado os nossos corações, o Senhor tem nos livrado de todo mal, Pai. E por isso nós queremos te agradecer, Senhor, por essa segunda-feira, por chegarmos até aqui, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo dia de trabalho, pelo dia das que descansaram, pelo dia corrido. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas tuas bênçãos, Pai. Senhor, nesta noite nós queremos convidar o Senhor, Pai, para se fazer presente nesta reunião, nesse culto, nesse lugar, Pai, onde muitas mulheres vieram buscar uma palavra do Senhor, vieram buscar, Pai, um novo fôlego de vida, vieram buscar uma renovação, vieram, Pai, buscar felicidade no Senhor, Pai. Senhor, que nesta noite o Senhor venha falar conosco, Pai, através da vida da Ana Paula, que o Senhor venha falar conosco através da vida das outras irmãs, Pai, que abrirem o microfone para testemunhar, que o Senhor possa falar, Pai, conosco, Pai, através de cada uma que abriu o microfone nesta noite, Senhor. Senhor, abençoa a casa, abençoa os planos, os projetos, abençoa a vida de cada uma das tuas filhas, Pai. Que elas possam estar de coração sensível, Pai, de coração aberto, de mente aberta para te ouvir nesta noite, Pai. Pai, eu não sei o que o Senhor está preparando para esta noite, Pai, mas eu creio que vai ser bênção. Então, que nós possamos sair daqui não conforme entramos, Pai. Que possamos sair daqui renovadas, Pai. Que possamos sair, Pai, dessa reunião fortalecidas, Pai. Sentindo a tua presença, sentindo o teu cuidado, Pai. Mesmo que muitas vezes, Pai, às vezes a gente tome alguns chacoalhões, Pai, que não era o que queríamos, meu Pai. Mas que venhamos entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. E que muitas vezes precisamos de correções, Pai. Por isso eu te peço, Pai. Fala conosco nesta noite, nos preenche, Pai, com a tua presença, assim como o Senhor está me preenchendo neste quarto, Pai. Assim como eu tenho sentido a tua presença, Pai, em cada instante da minha vida, que o Senhor venha falar com as minhas irmãs, Pai. Abençoa elas, enche elas do teu poder, enche elas da tua autoridade, Pai. Senhor, eu te entrego a vida da Ana Paula agora, Senhor, enche a tua filha, enche, Senhor. Preenche com ela, com teu amor, com a tua misericórdia, Pai, com a tua graça, Senhor.
Abençoa a tua filha, Pai, que onde ela for, Pai, ela venha, Pai, ser instrumento do Senhor, que onde ela for, ela possa ser usada por Ti, que onde ela for, ela venha curar, ela venha restaurar, ela venha renovar, ela venha ganhar vidas para Ti, Pai. Abençoa a casa dela, abençoa o ministério profissional, abençoa o íntimo, Pai. Oh, Senhor, fala com a tua filha, Pai, nesta noite. Usa ela como instrumento do Senhor, Pai. Que da vida, da boca dela venha sair vida do Senhor. Venha sair graça. Venha sair, Pai, palavras, Pai, de correção, Pai. Palavras de amor, de ternura, Pai. Senhor, fala conosco nesta noite, nos preenche com a tua presença, Senhor. Transborda sobre nós, Pai. Transborda o teu Espírito sobre nós, Pai. Enche, 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 Senhor, até transbordarmos da tua presença. É isso que eu te peço, Pai. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ana, a casa é sua, fique à vontade, deixa eu te usar. Para as irmãs que estão aqui a primeira vez, a gente tem esse tempo de palavra, vou passar para Ana Paula, por isso eu vou silenciar os microfones e deixar só o da Ana Paula para não fazer eco. E aí, logo após a palavra dela, eu abro para as irmãs que quiserem compartilhar algo, dizer o que tocou no coração, ou quiserem compartilhar um testemunho. Então, esse momento eu vou deixar para a Ana Paula falar e depois eu abro para todas, tá bom? Ana Paula, fica à vontade. Oi, gente, boa noite, paz. Vocês estão bem? Estão conseguindo me ouvir? Dá um joinha aí. Amém? Teve uma menina que acabou de falar assim, gente, isso aqui é tudo muito novo para mim, eu não estou sabendo mexer, para mim também, tá? O lugar que eu tô aqui tá bem escuro, minha conexão tá meio instável, então eu preciso que vocês vão me dando a devolutiva, tá bom? Eu já vou chegando, ó, mexendo na casa, gente. Tô vendo que tá todo mundo com a câmera fechada, o que tá acontecendo? Eu preciso ver vocês. Tô vendo aqui, ó. Né? Se vocês puderem abrir a câmera. A Thalita falou que nós estamos entre amigas, né? Então eu creio que a gente está bem à vontade aqui. Se por algum acaso der instabilidade na minha conexão, você me avisa, tá bom, Thalita? Tô com o meu celular bem aqui do lado, tá? E começar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Thalita, até que horas eu tenho? Fala para mim. Até umas 9h40. Ah, tá, bastante tempo. Então tá bom. Não, mas eu deixo antes, tá? As meninas devem estar assustadas, porque eu sou faladeira. Mas vamos lá compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. E se você tiver com a sua Bíblia aí, eu peço que você pegue a sua Bíblia, vamos direto ao ponto, porque a Bíblia, gente, é o nosso manual de fé e conduta, né? Quem é acostumado a me ouvir sabe que eu falo que tudo, Ana, tá todos os travando assuntos bastante, tá concernentes na picotando, viu? humanidade. Tá picotando aí para Eu vocês vou também, mudar de meninas, ou é lugar. só para mim? Tá, né? Ó, a Nívia tá bom. Tá, está. Vou mudar de lugar. Vocês aguardem um pouquinho? Peraí. Sim, aguardo. Gente, nós estamos entre amigas, né? Então eu vou chupar uma laranjinha aqui, mas eu tô de câmera aberta, tá? Opa, abri o microfone aqui. Mudei de lugar. Tá melhor agora? Parece que sim. Vamos lá. Deixa eu organizar minhas coisas aqui. Acho que até a iluminação aqui ficou um pouco melhor, né? Ou não? Tá escuro ainda.
Tá escuro, mas tá um pouco melhor. Tá. Então tá. Ana? Nossa, agora dá para ver totalmente você, tá super claro. Agora essa parede tá boa, bora. Vamos falar aqui. Só vou pegar o meu caderno agora. Ó, ao vivo é assim, não é verdade? Vou pegar meu caderno, peraí. Bora lá, meninas. Então, eu peço que vocês abram a Bíblia aí, quem tá com Bíblia. Vamos falar de João 14. E antes da gente começar a falar, eu quero dar um pano de fundo para vocês sobre o que o Senhor colocou no meu coração hoje. A gente vai direto ao ponto. João 14, vamos falar de João 13, para a gente saber onde que a gente está andando, tá bom? Em João 13 é a cena da última ceia. Sabe a última ceia, onde Jesus, ele lava os pés dos discípulos, né? Ele nos dá uma lição de humildade ali, falando como que deve ser, né, uma liderança deve servir. E do capítulo 14 até o capítulo 17 de João, essas são as últimas palavras de Jesus. No capítulo 13, é a noite em que ele foi traído, na quinta-feira. Até o capítulo 17, é entre quinta e sexta, tá? Então, vocês imaginem assim, ó, Jesus ele vai para a cruz e ele precisa dar as últimas instruções para os discípulos dele. Então, vocês imaginam que tudo que está aqui vai ser importante, né? Que Jesus está falando. Então, você imagina se fosse você, que fosse morrer amanhã, né? Que instruções nós daríamos aos nossos filhos? Coisas muito importantes. A gente não ia falar assim, olha, bota água nas plantas, dá comida para o cachorro, não era isso que a gente ia falar. A gente ia falar coisas muito importantes. E esse trecho aqui que nós vamos falar agora são instruções preciosas que o Senhor nos deixou antes da sua morte. Eu digo que é o cerne do evangelho. Abram aí João 14, um pouquinho antes, né, no verso 31 de João 13, ele fala assim, olha, depois que Judas, ele traiu Jesus e ele saiu, aí Jesus falou assim, olha, pronto, agora o Filho do Homem é glorificado, né? Então, Jesus já começa dando lição aí pra gente. Peraí, como que o Filho do Homem é glorificado? Na traição? Como que nós conseguimos glorificar o nome do Senhor? Quando nós entregamos a nossa vida em favor do outro. E Jesus, ele vai nos dando lições, né? No verso 34, Jesus, ele fala assim para nós, olha, ele falando para os discípulos, só que nós somos discípulos de Jesus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, Jesus, ele fala assim, olha, agora eu vou dar um novo mandamento para vocês. Porque o mandamento anterior era assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E no verso 34 do capítulo 13, ele fala assim, peraí, vou dar um novo mandamento agora. Agora, vocês vão amar o próximo como eu amei vocês. Aí aperta pra gente, né? Como que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós estamos amando o nosso próximo assim como Cristo nos amou? Que deu a vida e entregou a vida por nós? Eu sempre falo, gente, que se a gente... Tem algumas coisas que a gente fala a palavra, a gente lembra na hora, né? Por exemplo, se eu falar para vocês assim, refrigerante, vocês vão lembrar na hora, Coca-Cola, né? Aí se eu falar assim, esponja de aço, aí todo mundo vai falar Bombril, né? Ou se falar, aparelho de barbear, Gillette, todo mundo sabe, né? Já vem, você fala a palavra, vem na tua mente. Que palavra que vem na nossa mente quando a gente fala cristão? Assim, cristão. Qual que é a palavra?
Segundo o nosso manual de fé e conduta, a palavra que deveria vir à nossa mente na hora que fala cristão é amor. Será que a gente tem mostrado ao mundo exatamente o que a palavra nos diz para mostrar? O amor. E quando nós estamos trazendo a reflexão aqui, não estou falando para você, né, aí ficar julgando a igreja. Ah, porque na minha igreja não tem amor, Paula. Nossa, minha igreja... Não, puxa para você. Você está entregando esse amor que o evangelho nos pede? Aí a gente entra no capítulo 14, que é onde eu escolhi aqui para falar com vocês, né? Capítulo 14, verso 1. Eu vou lendo os versos e a gente vai conversando sobre. Pode ser assim? Beleza? Então vamos lá, falem comigo. Capítulo 14, verso 1. Aí Jesus, né, no dia da sua morte, ele fala assim: gente, peraí, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus, ele está consolando os discípulos da morte dele. Não, ele vai morrer. E ele está falando para os discípulos assim: gente, peraí, não fiquem com o coração apavorado. Vocês precisam crer em Deus. Vocês precisam crer também no que eu falei para vocês. Verso 2, olha. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu estou indo preparar lugar. O que Jesus está falando aqui para nós? Eu não sei a maioria das meninas aqui de que geração que é, mas eu nasci em 83, né? Na minha geração, que é uma geração anterior a essa, era muito natural que os pais preparassem casa para os filhos, assim, ao redor, né? Ou no quintal, ou pertinho. Os pais gostavam de ter os filhos sempre por perto. Então, eles iam fazer casas para os filhos sempre ali perto, né? O que Jesus está falando aqui é como se fosse uma analogia a isso. Porque Jesus era o único filho de Deus. O filho unigênito. Só que ele estava indo para a cruz. E depois da cruz, ele não seria mais o unigênito. Ele seria o primogênito de muitos. Então, é como se ele falasse assim, olha, lá nas moradas de meu pai, tinha uma casa, mas assim, agora vai ter muitas moradas. Vai ter muitas casas. E eu estou indo preparar lugar. Segue o verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho. Gente, eu preciso que vocês acompanhem na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a água que purifica. A palavra do Senhor é o que nos transforma. Então, não tem como eu ficar falando balela aqui sem ler a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor que é o leão. Que nós abrimos a jaula e o leão faz o trabalho que precisa ser feito. Entendeu? No verso 5 do capítulo 14, não perde. Ó. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? E aqui a gente fala assim, nossa, Tomé sendo Tomé, né? Todas as vezes que alguém fala assim para alguém, olha, Thalita, você é Tomé, viu? Você é Tomé. Não, a pessoa se sente ofendido, né? Fala, não, tá me ofendendo, como assim? Tomé é o símbolo daquele que não crê, Tomé é o símbolo daquele que duvida. Mas quantas vezes, na nossa caminhada de fé, vamos ser sinceros, quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes nós não cremos? Quantas vezes nós chamamos Deus de mentiroso? Ai, Paulo, não, mas eu nunca vi isso na minha vida. Quantas promessas tem aqui na palavra do Senhor? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor cuida dos lírios do campo, que o Senhor cuida dos passarinhos. Então, nós devemos ter fé que Ele vai cuidar de nós também. Só que, muitas vezes, a gente fica ansiosa, angustiada. E a gente fala assim, não, mas o Senhor prometeu isso, mas eu não consigo acreditar nas promessas do Senhor. Quantas promessas do Senhor que tem aqui na palavra em relação aos nossos filhos? Quantas promessas do Senhor que tem aqui na palavra em relação à nossa descendência? Em relação ao nosso casamento, né? Em relação à nossa família? Em relação à nossa prosperidade? Quantas promessas que tem aqui? Só que nós insistimos em não crer, em não acreditar. E quando nós não acreditamos na palavra que o próprio Deus disse, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Mas não foi isso que Tomé fez. Tomé, ele teve coragem de perguntar.
Ele teve coragem de falar assim, Jesus, eu não sei que caminho é esse, né? Você está falando... Sabe quando você está na escola? Você está na aula e daí tá todo mundo com dúvida. Aquela aula de geometria, todo mundo com dúvida. Você sabe que a sala inteira está com dúvida e ninguém tem coragem de perguntar. Era mais ou menos isso dos discípulos. Todo mundo com dúvida. Só que daí Tomé, né? Gente, tá tudo certo. Estão me ouvindo, né? Parecendo uns negócios aqui. Tomé, ele teve a coragem. Ele teve a coragem de expor a dúvida, de falar assim, Senhor, que caminho é esse? Tá falando assim, como assim? A gente sabe que onde é o caminho? Não sei, coisa nenhuma. E Jesus, ele responde a Tomé claramente. Quantas vezes nós temos dúvida se a nossa oração está sendo ouvida? Quantas vezes nós temos dúvida se o Senhor está nos direcionando, só que nós temos, né, uma capa, um crentez fluente, né? Que a gente vai falar com Jesus e a gente fala assim, ó amantíssimo Deus, maravilhoso e eterno. E não que ele não seja tudo isso, mas muitas vezes nos falta intimidade com o nosso Senhor. Nos falta intimidade de expor as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Quantas vezes que a gente vai para o nosso lugar de oração simplesmente para cumprir um protocolo? A gente não está ali porque a gente ama a Deus. A gente não está ali porque a gente quer relacionamento com Deus. A gente está ali porque a gente quer cumprir a nossa meta da agenda e colocar assim, devocional check, né? Você está lá abrindo a boca, você nem está prestando atenção no texto que você está lendo. Você está com uma reza ali, uma oração ensaiada. Você nem sabe o que você está falando com o Senhor, mas aí terminou aqueles 15 minutos, 20 minutos, meia hora de devocional, e você coloca assim, check, devocional ok. Isso está satisfazendo quem? Nós precisamos ser claros com o Senhor. Quantas vezes, em nossos períodos de oração, nós temos falado para Deus, Senhor, eu nem queria estar aqui. Senhor, eu não tenho desejo de te servir. Senhor, eu não tenho desejo de ler a palavra. Senhor, eu não tenho desejo de orar. E eu peço que o Senhor me ajude. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo, ele nos auxilia em todas as nossas fraquezas. Só que tem fraqueza que a gente não quer expor, né? E quando nós lemos aqui a palavra do Senhor, a gente olha Tomé e julga Tomé. Ô, Tomé, que duvida. Não, Tomé, ele estava sendo sincero dentro da sua dúvida. Dentro da sua sinceridade. Uma outra vez que Tomé aparece é quando Jesus ressuscita, né? E os discípulos falam para ele assim, olha, Jesus ressuscitou, a gente viu. E ele falou assim, eu não acredito. Eu não acredito. Para de mentir. Tomé, todos os discípulos, né? Eles estavam angustiados. Eles estavam ali desacreditados. E Tomé teve a coragem de falar assim, eu não acredito. Quantas vezes nós temos coragem de falar para o Senhor assim, Senhor, a tua palavra é verdade, eu não tenho dúvida que a tua palavra é verdade, só que eu tenho dificuldade de acreditar que a tua palavra vai se cumprir na minha vida. Tomé, ele teve coragem de falar nisso, de falar disso. E Jesus, ele não hesitou em responder Tomé, ele falou assim, Tomé, olha aqui, ó, toca aqui na minha mão, tá vendo aqui? Sou eu mesmo. Então, que o Senhor nos dê esse ímpeto de colocar as nossas dúvidas, as nossas incertezas diante dos pés dele, né? E no verso 6, Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Peraí. Tomé, ele fala assim, ô Jesus, que caminho é esse que você está falando, né? Que vocês conhecem o caminho, eu não conheço caminho nenhum. E daí Jesus fala assim, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus ele revela que ele é o caminho, a verdade e a vida, às vezes a gente lê isso de forma tão automática, nós já lemos tantas vezes, né, que nós não vemos o peso que isso é dentro da palavra do Senhor. Se nós entrarmos pelo caminho, que é Cristo, que é a porta formal. Você sabia que o evangelho tem uma porta formal? É Cristo. Então, muita gente, sabe quando a gente vai evangelizar, que as pessoas falam assim, mas eu já tenho Deus no meu coração. Quem já ouviu? Fala assim, não, mas você precisa aceitar Jesus. Não, mas eu já tenho Deus no meu coração.
Mas fala assim, não, Santa, não tem a ver com isso. Tem a ver com confessar que Jesus é o único Salvador, que através do sangue derramado na cruz, que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Jesus é a única porta formal que tem acesso a Deus. Você já viu muita gente falar assim? Ah, não, mas é porque eu sou filha de Deus. Não. A palavra fala que todos aqueles que creram e o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então falta-nos coragem, né? De falar assim, não, amor, você não é filho de Deus, não. Você não é filha de Deus, não. Você só vai ser filha de Deus depois que você aceitar a Jesus e receber o sangue de Cristo, reconhecer que ele derramou o seu sangue por seus pecados. Aí sim, você vai ser filha de Deus, coerdeira com Cristo. E quando a gente fala de caminho, verdade e vida, quando nós entramos pela porta, que é Cristo, nós acessamos o caminho. E quando nós continuamos nessa ascendência, é uma subida. Quando nós continuamos nessa ascendência, nós encontramos a verdade. E quando nós permanecemos na verdade, nós chegamos na vida. A palavra do Senhor traz muitas trilogias assim. Quando a palavra fala sobre porta, caminho e alvo, também é uma ascendência. Você entra pela porta que é Cristo. Você permanece no caminho até chegar no alvo. Quando a palavra do Senhor, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito. Também é uma ascendência. Quando você entra pela justiça, não a sua justiça própria, porque a justiça própria, a palavra nos diz que é como trapo de imundície, né? Sabe aquela justiça própria que fala assim, mas eu tenho razão, mas fulano tá errado, trapo de imundície. Agora, quando você caminha na justiça de Deus, na justiça segundo Deus, você encontra um lugar que é a paz. Justiça, paz e alegria no espírito. Conforme você caminha na paz, você chega em um lugar que ninguém pode te tirar. Esse lugar é alegria no Espírito Santo. Aí não importa se você comprou a bolsa que você quer, aí não importa se você tem o sapato que você queria, aí não importa se você comprou aquele carro que você estava almejando, né? Aí não importa se você está na faculdade que você queria, sabe por quê? Porque a alegria não depende mais nada dessas coisas, porque a alegria no Espírito Santo. Paulo, ele diz na sua carta aos Filipenses que ele encontrou o motivo pelo qual ele permaneceria sempre alegre. Ele fala assim, eu encontrei o antídoto de estar sempre alegre. Paulo, quando escreveu isso, ele estava na prisão, tá? Lembrando que as prisões romanas eram subterrâneas, né? Então, provavelmente, Paulo, quando escreveu isso, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, seja a vossa equidade notória, perto está o Senhor. Quando Paulo escreveu isso, podia ter ratos passando, esgoto, não tinha luz. Ele estava com os pés presos, amarrado. De onde vinha essa alegria de Paulo? Alegria no Espírito Santo. E isso é fruto de uma caminhada com Cristo. Mas vamos continuar lendo, que eu estou de olho na hora aqui. Verso 7 diz assim, se vós me conhecesses a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Verso 8. Disse-lhe Felipe, aí vem Felipe, gente. Primeiro foi Tomé, agora vem Felipe. Jesus, ele tá indo morrer. Ele tá indo para a cruz. Aí pensa, esse monte de homem, Jesus, tô com dúvida, né? Verso 8. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Felipe também, dentro da sua sinceridade, no verso seguinte a gente vai ver que Jesus ficou bravo com ele. Jesus ficou muito bravo com ele. Mas Felipe, dentro da sua sinceridade, porque Jesus fala assim, ele vai falar, no verso 9, né? Ele vai falar, Felipe, eu tô há tanto tempo com vocês, e vocês não sabem que o Pai vê a mim. Eu e o Pai, nós somos um. Como assim? Só que o engraçado é que Felipe, ele não fala assim, olha, Jesus, nos ensina então a curar os enfermos, isso nos basta. Não, ele não fala. Ele não fala assim, Jesus, então nos ensina a andar sobre as águas. Isso nos basta. Não fala, Jesus, nos ensina a transformar água em vinho. Isso nos basta. Não. Ele fala assim, Jesus,
nos ensina, nos mostra o Pai. Isso nos basta. Porque o relacionamento de Cristo em Jesus e a palavra de Cristo e Deus era tão íntimo que Felipe ele olhou assim e falou: não, eu preciso desse relacionamento. Se eu tiver esse relacionamento, isso nos basta. E a palavra de hoje aqui para nós é essa: relacionamento com o Pai. Nós precisamos falar assim: Senhor, se revela a mim. Isso nos basta. Eu não preciso falar assim: Senhor, abre aquela porta de emprego naquela empresa assim que eu estou querendo, que ganha 10 salários, isso me basta. Não. Senhor, salva o meu filho, isso me basta. Senhor, deixa eu entrar naquela faculdade lá, isso me basta. Senhor, revela-se a mim. Mostra-me o Pai. E isso é o suficiente. E isso nos basta. Porque se nós tivermos relacionamento com o Senhor, a palavra vai falar aqui, tudo que nós pedimos nos será dado. Ai, Paulo, mas isso só está escrito na palavra, mas na realidade isso não se cumpre, né? Como assim? Tudo que eu pedi em nome do Senhor vai ser dado? Vamos seguir a palavra. Verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai? Jesus falando. E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. E é o mesmo que faz todas essas obras. Jesus está falando assim, estou tirando as coisas da minha cabeça, não. Estou falando de mim mesmo, não. É o Pai que está falando através de mim. E é o Pai que está fazendo essas obras. Sabe essas obras que eu estou fazendo? É o Pai que está fazendo. Será que a gente tem essa autoridade de falar assim, Thalita, o que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça não, santa. O que eu estou falando aqui é que está vindo do Pai. Você está entendendo? Eu sou representante do Pai. Então, o que sai da minha boca é o que o Pai está falando. Olha, gente, que autoridade. E o Senhor, ele deixa claro, ele fala assim, eu estou fazendo isso para que vocês venham após mim. E que vocês façam as mesmas coisas. Bora correr. 11. Diz assim, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ele fala assim, eu estou fazendo as mesmas obras do Pai, então vocês não estão crendo? Que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Aí dá um nó na nossa cabeça, né? Porque a palavra do Senhor é verdade e não mente. E a palavra do Senhor está nos falando aqui, nós estamos lendo, a gente precisa ler a palavra com intencionalidade. A palavra do Senhor está nos falando que Jesus nos disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. O que está acontecendo que nós não... Fala assim, não, Paulo, isso é bonito aí na palavra, mas não está acontecendo isso não. O que será que está acontecendo com a gente? Vamos seguir que o próprio Jesus dá a resposta. Gente, vocês estão entendendo que a palavra do Senhor é viva? Ela se movimenta. Quando a gente lê a palavra do Senhor, você pode fazer perguntas para a própria palavra. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era a palavra é Deus e a palavra está com Deus. Você pode perguntar, você pode fazer perguntas para a palavra. Quando você está lendo a Bíblia, para. Não lê reto, não. Quando você está lendo a Bíblia, para e fala assim, peraí, e essa promessa aqui, Deus? O que está faltando? Essa promessa não está se cumprindo. Nem em mim, nem na igreja, nem nos meus irmãos está cumprindo em lugar nenhum. Como assim? O que está acontecendo? Bora continuar lendo. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Encardiu mais ainda, né? Quer dizer que tudo que eu pedir em nome do Senhor, ele vai fazer, né? E o que é pedir em nome do Senhor? É falar assim, ai, Senhor, eu quero comprar aquela casa lá naquele bairro nobre. Em nome do Senhor eu vou conseguir. Será? Ou falar assim, ai, Jesus, olha, eu quero ser próspero, eu quero ganhar 50 salários e em nome do Senhor Jesus eu vou conseguir. Será que é isso? Pedir em nome do Senhor? O que é esse em nome do Senhor? Tudo que pedirdes em meu nome vos será feito. Vamos imaginar que assim, a Thalita não podia vir hoje, né? Aí ela fala assim para mim, Paula,
eu não posso estar na reunião das meninas hoje. Então, eu vou te mandar como representante, tá bom? Então, em meu nome, você vai falar essas coisas aqui para as meninas. Representatividade. Isso é pedir em nome do Senhor. Sabe quando você está lá no seu trabalho e alguém tá doente lá, tá com problema, e você fala assim, olha, Jesus não está aqui não porque ele está à destra do Pai, mas eu tô representando ele. Então, o que eu pedi aqui, em nome dele, vos será feito. Sabe por quê? Porque eu represento Cristo. Ele subiu aos céus, ele ascendeu aos céus, mas ele deixou um representante aqui, ó. Sou eu. Pode falar quais são as suas dificuldades. Sabe que a gente tem, gente? Isso. Quem está passando dificuldade lá no seu trabalho? Você tem coragem de falar assim, opa, eu sou a resposta, hein? Sou representante de Cristo. Pode falar aqui comigo, ó. Cristo me mandou representar ele. Isso é em nome de Jesus. E sabe quando a gente fala assim, ó, a palavra fala, né? Não use o nome do Senhor em vão. E a gente fica achando assim, eu não posso falar Deus, eu não posso falar Jesus. Sabe o que é usar o nome do Senhor em vão? É você dizer que é crente e você não ser representante dele. Isso é usar o nome do Senhor em vão. É você dizer que é crente, porque quem é crente é discípulo de Jesus. Quem é crente é representante de Cristo. Aí acontece um problema lá no seu serviço e você, que é representante do Cristo, do Todo-Poderoso, ao invés de ir lá e resolver o problema, você assim... Ou quando você dá mau testemunho de cristão, usando o nome de cristão. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, só podia ser crente, olha lá. Compre e não paga. Nossa, comprou na revista da Tupperware, gente, não pagou até hoje. Olha, comprou os produtos da Avon, da irmã Márcia, os produtos da Avon dela, e já chegou a fatura, a irmã Márcia teve que pagar, porque fulana não pagou. E, olha, só podia ser crente. Usar. Que nós pedirmos em nome do Senhor vos será feito é isso. Quando nós formos representantes de Cristo. Mas bora lá que Deus ainda tem mais algumas liçõezinhas pra gente, Jesus, né? No 14 ele fala, se pedires alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. E a palavra é verdade, não mente, tá? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Bora. Quem é que ama o Senhor? Que a gente fala assim, eu amo a Deus. Jesus, ele já tira, todo mundo fala assim, tira o cavalinho da chuva. Sabe quem é que me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos. Se observa todos os mandamentos da palavra do Senhor, então você me ama. Se você não observa os mandamentos da palavra do Senhor, se você não cumpre com obediência, não vem falar que me ama não, porque você é mentiroso. A gente hoje, a gente fala muito de linguagem de amor, né? Porque a minha linguagem é atos de serviço. Porque a minha linguagem de amor é presentes. Sabe qual que é a linguagem de amor de Cristo? Obediência. Se nós queremos agradar ao nosso Senhor, nós devemos obedecer. E seguimos aqui, já para finalização. Verso 17 do capítulo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós... mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Uau! Quem é que recebe a revelação do Senhor? Aquele que o ama. E quem é que ama o Senhor? Aquele que obedece. As chaves do Evangelho estão aqui. Sabe as chaves para todas as nossas dúvidas? Senhor, por que a tua palavra não está se cumprindo na minha vida? Sendo que a tua palavra fala que aquele que ama o Senhor vai se revelar. Por que o Senhor não está se revelando a mim? Porque você não cumpre os mandamentos, criatura.
Porque você não cumpre essa palavra. Se nós cumpríssemos essa palavra, que a gente começou lá falando, o que a gente começou lá falando? O novo mandamento. Antes de Jesus morrer, antes de Jesus ir para a cruz, ele fala, eu te dou um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Você vai amar os seus coleguinhas assim como eu amei vocês, tá? Já começa por aí. Como está o nosso nível de amor? Como que a gente quer ser representante de Cristo? Como que a gente quer pedir em nome de Deus e receber? Como que a gente quer que o Pai se revele a nós e nos mostre o caminho, nos dê direção? Tudo isso está escrito aqui na palavra. Mas a palavra, ela é condicional. Ai, Paula, como assim? Nunca ouvi isso na minha vida. Que o cumprimento da palavra na minha vida é condicional? Sim, senhora. Todas as promessas que estão descritas na palavra têm uma condição anterior. E a condição anterior a essas promessas aqui é a obediência. É o amor. Amar como Cristo amou. Dura coisa é. Imagina. Se a gente, as nossas mesas, né? Muitas das mesas das nossas casas servem os nossos irmãos à milanesa, né? Que a gente chega na mesa da nossa casa e fala da irmã da igreja, fala. Você quer saber o que é fofoca? Vamos lá, vamos saber o que é fofoca. E vou te falar, é do ser humano, viu? As neurociências já estudou. O ser humano sente prazer em fazer fofoca. O ser humano sente prazer em escutar fofoca. Isso é pecado. Obra da carne. Afasta de Deus. Leva para o inferno. Quer saber o que é fofoca? Você falaria a mesma coisa que você está falando da sua irmã, você falaria se ela tivesse presente, sentada ali na sua frente? Você está falando mal da vida dela, falando mal da roupa que ela foi para a igreja, falando mal dos filhos dela. Tu falaria para ela se ela tivesse sentado na mesa? Ai, não falaria. Então é fofoca. Então você está com maledicência. E isso nos separa de Deus. Meninas, nós não estamos tropeçando em montanhas. Nós estamos tropeçando em pequenas pedras que estão nos afastando do Senhor. Mas vamos seguindo aqui para o final. É um ciclo, né? Jesus fala que é um ciclo. Ó. Quem me ama também vai ser amado meu. E se for amado meu, eu vou me revelar a ele. João, que escreveu essa carta, ele fala, ele se autodiagnostica como discípulo amado. O discípulo a quem Jesus amava. Ele não fala assim, o discípulo que amava Jesus. Não, o discípulo a quem Jesus amava. Gente, coisa maravilhosa é ser amado pelo Senhor. Porque falar que ama ao Senhor, a gente pode falar, né? Da boca para fora. E a gente já viu aqui que amar ao Senhor é obediência. Só que quantas vezes nós temos perguntado, Senhor, eu estou feliz com o Senhor, mas o Senhor está feliz comigo? Senhor, eu digo que amo ao Senhor, mas o Senhor me ama? Porque a tua palavra diz que aquele que é amado do Senhor cumpre os seus mandamentos. Bora lá. E disse-lhe Judas, verso 22, Senhor, de onde vem que hás de se manifestar a nós? Senhor, de onde vem que te hás de se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse. Jesus já tinha respondido. E Judas, que não era o Judas Iscariote, era o outro Judas, ele fala assim, Senhor, mas por que você não se manifesta para o mundo? Por que você vai se manifestar para os discípulos, para os amados seus? Por quê? E Jesus já tinha respondido, ele falou assim, eu só me manifesto para aqueles que me amam. E sabe quem que é os que me amam? Os que me obedecem. Então, quer receber manifestação do Senhor? Obedeça a palavra do Senhor. E se a gente continuar lendo aqui, gente, eu vou parar por aqui, porque a palavra do Senhor é infinita. Se nós continuarmos lendo, nós vamos mergulhando, e o Senhor vai nos ensinando cada vez mais. Sabe por que nós nos sentimos perdidas na nossa caminhada de cristã? Porque nós não temos relacionamento com a palavra. Muitas vezes nós queremos comida pronta. Sabe quando Paulo fala assim, olha, vocês já deviam estar comendo alimento sólido, mas vocês ainda precisam tomar leitinho. Sabe por quê? Porque leitinho é aquele que fica com a boca aberta esperando o tetê. O tetê tá pronto. Aí você vai e toma o leitinho. Você não quer ter o trabalho de ir para a palavra e fazer o seu próprio alimento, garimpar a palavra.
Fala, Senhor, a palavra da irmã Thalita é maravilhosa. A palavra da irmã Ana Paula é maravilhosa. Olha, a palavra do pastor é linda de viver, mas eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu não vou mais tomar leitinho. Eu quero alimento sólido. Sabe o que é alimento sólido? É aquele alimento que você vai para a cozinha e você vai descascar os ingredientes, você vai picar, você vai... Aqui, ó. Vai para a palavra. Vai para a palavra. Ai, Paula, mas eu não estou entendendo. Leia até entender. Chama o Espírito Santo para estar junto com você ali na leitura da palavra. Ler a palavra e entender a palavra é cavar, cavar, cavar. Vai lendo mesmo que você não entenda. Quando vier o entendimento, a palavra já está dentro do seu coração. A palavra é viva, a palavra é eficaz. A palavra não é uma coisa estática, monótona. Que o Senhor, ele nos chame para o relacionamento com o Senhor. E sabe que a gente pode intercalar todas as coisas? Enquanto nós lemos a palavra, nós oramos ao Senhor, porque as dúvidas vão vir. Conforme você vai lendo a palavra, você fala assim, não, Senhor, o Senhor está prometendo isso aqui, mas não é isso aqui que eu estou vivendo na minha vida, não. Agora o Senhor precisa me dizer o que é que está acontecendo. Por que eu não estou vivendo as promessas do Senhor? Quanto mais nós formos sinceras, quanto mais nós formos verdadeiras, mesmo que dentro da sua dúvida, seja verdadeira com o Senhor. A palavra nos diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. E se ele está procurando os verdadeiros, é porque tem os falsos. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se ele está procurando os verdadeiros que adoram em espírito e em verdade, é porque existem os falsos que adoram na mentira e na carne. Olha, será que pode, irmã Paula? Eu estar lá com as minhas mãos levantadas, adorando a Deus e estar na carne? Eu estar lá, né, no louvor, me derramando diante da presença do Senhor, e eu estar em mentira? Pode. É a palavra que nos diz. Que o Senhor sonde o nosso coração nessa noite. Que nós sejamos sinceras ao ponto de falar ao Senhor assim, Senhor, eu tenho pecados conscientes, e outra, pecado é no varejo, tá? Não é no atacado, não. Porque a gente peca no varejo, né? Aí a gente fala no atacado. Jesus perdoa todos os meus pecados. Todos não, amada. Vai falando pecado nome por nome. E fala assim, Jesus, eu tenho os meus pecados conscientes. É esse, eu tenho dificuldade nessa área, nessa. E não chama de dificuldade, não, porque pecado não é dificuldade. Pecado é pecado. Leva pro inferno, tá? Essa área é meu pecado, meu pecado, meu... Mas eu sei que tem pecados que me são ocultos. Revela-me. Senhor, me constranja. Senhor, eu quero te amar e ser amado do Senhor. E isso nós só conseguimos com relacionamento com o Pai. Deus abençoe, meninas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, gente, que palavra é essa? Ai, ai, como diz as irmãs, cada lapada. Meu rosto tá tanto tapa na cara que eu tomei hoje, gente, que olha, vou te dizer. Mas como é bom, como diz meu marido, como é bom quando Deus pega a gente assim, ó, e chacoalha a gente. Como é bom, é igual eu falei na oração, né? Que o Senhor possa nos corrigir. Quando eu orei, eu senti de coração pedir para que o Senhor traga essa correção para a gente. Como é bom ouvir o Senhor chacoalhando às vezes a gente, porque a gente sabe dos nossos pecados e das nossas falhas, né? Então, às vezes, é necessário que alguém venha e fale, como diz a Ana Paula, chegar e falar na cara mesmo. Ô, minha irmã, e aí, vocês vão acordar ou não? É isso que o Senhor quer da gente. Como eu falei, eu estou aqui no Conexão há 5 anos. O Senhor trouxe essa palavra para eu começar com um grupo de 4 mulheres. E olha que hoje a gente está em 35 para a honra e glória do Senhor. Então, assim, o Senhor trouxe essa palavra e eu tenho me mantido de pé. Tenho irmãs que tocam comigo, tem irmãs que saem, já entraram, já saíram, e eu sigo firme aqui. Mas se eu disser, irmãs, eu sou perfeita, não. Eu não sou perfeita. Eu sou falha. Muitas vezes eu tenho que orar, muitas vezes eu tenho que pedir para o Senhor me ajuda, como a Ana Paula disse. Muitas vezes eu tenho que fazer uma oração sincera para o Senhor, falar, Senhor, eu preciso sentar e ler a Bíblia, eu preciso disso, Senhor. Mas eu não quero, não estou sentindo vontade, Senhor. Me dá essa vontade, porque o Senhor fala que até a vontade de adorar Ele vem dEle. Então eu tenho que pedir para Ele, Senhor, me traz essa vontade, essa sede de Ti, essa sede de pegar a Bíblia e engolir a Bíblia,
como eu tenho sede de ler outros livros que eu pego e eu quero maratonar. Quando eu pego série, eu quero maratonar a série. Senhor, me traz essa vontade da sua palavra, de te entender, Senhor. É o que eu tenho pedido, é o que eu tenho sido o desejo do meu coração. E eu tenho sido sincera com vocês aqui, eu tenho falado, gente, eu tenho buscado ao Senhor. E muitas vezes o Senhor me usa para falar com outras pessoas, mas eu tenho pedido para o Senhor me usar para falar comigo mesma, para revelar aquilo dentro do meu coração. Eu estou fazendo um jejum com umas irmãs que me convidaram, a Pastora Sol, de 21 dias que a gente está lendo o Salmo 139. Eu tenho falado, Senhor, revela para mim o que tem de mim de mal. Revela, me mostra, Senhor, o que eu preciso fazer. É essa sede que a gente tem que ter. Essa sede de falar, Senhor, o que eu preciso, como a Ana Paula falou, para viver o que o Senhor prometeu para mim. O que eu preciso para ir ver uma pessoa doente, eu colocar a mão nela e ela ser curada, em nome do Senhor. É essa sede que eu preciso ter. Não é sede de bens, porque isso o Senhor fala que a gente não tem que acumular tesouros aqui na terra, e sim no céu. É essa sede que a gente precisa ter, de buscar o Senhor, de curar, de libertar, de declarar a bênção na vida dos nossos, sabe? De poder mudar a história dos nossos. Eu quero compartilhar com as irmãs. Eu tenho orado muito pela vida do meu filho, para que eu possa ajudar ele na escola, nas dificuldades dele. E todas as vezes que eu sentava para ensinar ele, era uma guerra, irmãs. Era uma guerra. Eu falava, meu Deus, como que eu vou ensinar esse menino se 2 minutos eu já perco a minha paciência? Senhor, me ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor ajude ele, porque eu me estressava, ele começava a chorar e ficava os dois nesse lenga-lenga. E eu tenho orado, eu falado, declarado sobre a vida do meu filho, você é inteligente, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente sentou para fazer as atividades. Ele fez a lição de casa sozinho, acertou tudo, irmãs. Hoje ele sentou, eu fiz atividades para ele, eu criei continhas para ele, e ele fez todas, rindo, brincando, e acertou todas. Enquanto eu estava sentada aqui de novo, eu falei assim, filho, traz o caderno para a gente ver se você não esqueceu. Mamãe vai montar mais 3 continhas para você para fazer. Ele pegou, eu montei as continhas, ele fez e deu tudo certo. Ele acertou as 3 sozinho, eu nem estava lá perto dele. Então é isso, é a gente poder declarar, é a gente poder buscar o Senhor e falar das nossas fraquezas. Senhor, eu sou fraca nisso, eu preciso melhorar como mãe. Eu preciso melhorar porque eu não me formei como professora, mas eu sou a professora dele aqui dentro de casa. Então eu preciso que o Senhor me capacite para isso, me dê sabedoria para poder fazer. Então é essa busca que a gente tem que ter, sabe? Para edificar os nossos, não é sobre bens, sobre materiais, mas sobre a gente edificar, sobre a gente mostrar para a pessoa a importância que ela tem, sobre que o Senhor ama ela, que o Senhor está cuidando, sobre curar, sobre libertar, sobre ela conhecer a Jesus. É essa sede que a gente precisa ter. É essa sede que a gente precisa ter, irmãs. Muitas vezes eu fico me perguntando, Senhor, agora fez 1 ano que eu saí do trabalho. Senhor, me sinto muitas vezes perdida. E o Senhor tem falado, minha filha, é o tempo de você me buscar. Esse é o tempo que eu estou preparando para você me buscar, para você se aprofundar na palavra. E aí eu falo, Senhor, mas está difícil, Pai. Tá difícil, eu tento, mas tá difícil, Senhor, e eu tenho sido clara. Às vezes eu vejo meu marido se trancando no quarto, eu falo, Senhor, eu queria me trancar, mas eu não tô sentindo vontade. E eu não vou me trancar no quarto, porque eu não tô sentindo vontade. Quando eu sinto, eu vou, como a pastora falou, quantas vezes você não vai no culto, você chora, você não sabe nem por que você tá chorando. Por que você tá levantando a mão, você nem sabe. Porque você não está ali sentindo a presença realmente do Senhor. Você só está... Ai, Senhor. Mas o Senhor, Ele quer mais de nós, irmãs. O Senhor nos convida para o profundo. Para sentir esse amor, como a Ana Paula falou, e de independente das circunstâncias, você poder glorificar e falar assim, eu tenho um Senhor maravilhoso. É isso, ver o Senhor nos pequenos detalhes. Hoje eu fui levar meu marido às 7 horas da manhã na rodoviária, estava vendo o pôr do sol. Eu, filho, olha o pôr do sol. Ele, tá bom, mãe. Eu, mas olha o pôr do sol, olha que lindo, olha a perfeição, olha como Deus é lindo. É isso, a gente vê realmente o Senhor nos pequenos detalhes, independente das circunstâncias. Não tem sido fácil os dias, irmãs,
mas quando a gente aprofunda na palavra, quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, ele vai nos preenchendo com coisas que a gente nem imaginava. Ele vai nos enchendo, até que a gente venha transbordar na vida das outras pessoas, porque não é nos encher para benefício próprio, como a Ana Paula falou, é para que a gente venha transbordar na vida de outras pessoas, para que a gente seja instrumento na vida de outras pessoas. Então, que vocês possam ter essa sede. Essa palavra foi abençoada, foi um chacoalhão para mim, foi um puxão. Eu queria ouvir mais, Ana Paula, e eu vou te convidar, que eu quero ouvir mais vezes você. Quero ouvir mais, porque eu estou alegre com essa palavra. Essa correção me trouxe a alegria. Me trouxe a alegria. Eu me sinto alegre nessa noite. Me sinto alegre mesmo de ter tomado uns puxões de orelha, mas eu já entendi, Senhor. E eu agradeço ao Senhor. Agradeço pela tua vida e por tudo que você compartilhou, que o Senhor usou sua boca hoje para falar conosco nesta noite. Irmãs, tem alguém aqui que queira compartilhar um pouquinho do que o Senhor falou? Queira compartilhar algum testemunho? Antes da gente passar para a oração e finalizar. Ó, as meninas estão falando aqui ó, no chat. Ensinamentos maravilhosos, glória a Deus. A Luciana está entendendo, né, Luciana? Estou passando por isso esse ano. Meu filho de 7 anos, que está no segundo. O meu filho está no terceiro, tem 8 anos. Amém, glória a Deus. Amém. Alguém? Todo mundo quietinha? Olha, as irmãs estão muito quietas. Mas amém, glória a Deus. Que palavra abençoada. Vamos então. Algumas irmãs que já conhecem o Conexão sabem que a gente tem, depois desse momento, né, que a gente abre, que a pastora fala, a gente tem a palavra, tem a abertura para oração. Então, quem tiver pedido de oração, quiser colocar aqui no chat, quem souber, coloca aqui no chat os pedidos de oração, ou quem não souber e quiser abrir o microfone e fazer o seu pedido de oração, pode fazer, que eu vou pedir para a Ana Paula fazer a oração por esses pedidos de oração, tá? Eu já vou lendo aqui alguns que chegaram nesse meio tempo, que é quando começou, cadê? Ó, a Solange Simone, a paz, irmãs a todas. Peço oração por mim, por minha saúde, causa na justiça da família, pelo meu pai José, que está com Alzheimer e não quer mais viver, para que Deus faça o melhor para ele, nos dê força, porque está muito difícil. Pela minha filha, pelo processo de uma outra peça no casamento dela. Todos os pedidos já agradeço e entrego nas mãos do Senhor. Cadê? Rose. Oh, desculpa, eu atendi, mas não consegui. Oh, a Rose compartilhou aqui que na hora que o microfone dela vazou, o filho dela estava ligando para ela, falando que ele foi mandado embora por justa causa. Para falar que tentei ligar, mas não consegui, foi mandado embora por justa causa. Mas essa empresa sempre faz isso com todos, manda embora por justa causa para não pagar indenização. É uma empresa funerária. Vamos orar pela vida do filho dela. Deixa eu ver. Ó, as irmãs, a Carla falando que a Ana é uma benção, Nívia, palavra poderosa. Denise, oração para discernimento diário. Regiane está pedindo oração pela vida dela, pela família dela. Atma está pedindo oração por saúde. Rose está pedindo por bênçãos. Declarar bênçãos sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos jovens, que o Senhor venha com cura sobre medo e ansiedade. Luiz, na verdade, é uma moça, né? Eu vi que ela está com o nome, entrou, acho que com o nome, deve ser do esposo, namorado. Mas oração pela filha grávida e marido com perca de memória, Ana e Matheus. Luciana está pedindo pela casa dela, pelo filho, pela cura do filho. A Carla está pedindo oração pela família e libertação na vida. A Val está pedindo oração pelo pai que está passando muito mal, ele tem 84 anos. Nívia pedindo oração pelo marido Washington para ser mais calmo e compreensível.
Marilza está pedindo oração pelos familiares que perderam seus entes queridos. Ore pela vida da Fabiana, que perdeu seu esposo. Denise está agradecendo a cada palavra. Eliane pedindo oração pela família. Luiz, do meu marido Luísa Ferreira. Milena está pedindo oração pela família, esposa e filho. Maria Helena agradeceu pela palavra maravilhosa. Tem mais alguém que tenha mais algum pedido de oração, irmãs? Mais algum pedido de oração? Mais alguém? Vou pedir aqui pelas irmãs, tem algumas irmãs que têm procurado também. Muitas pessoas pedindo por saúde, né? Tenho, recebido muitos pedidos de oração por saúde, por causas na justiça, casamentos. Então, Ana, pode fazer, né? Como são muitos pedidos, pode fazer um geralzão assim. E aí, as irmãs que forem lembrando, né, dos pedidos de oração de cada irmã, ou entrega, ó, Senhor, eu estou entregando, quem lembrar à noite, vamos, Senhor, vou entregar cada pedido de oração das minhas irmãs lá do Conexão, porque são muitos pedidos, mas que a gente possa sempre lembrar das irmãs, né, dos pedidos de oração, para que o Senhor faça o melhor. Amém. Amém, meninas. Vamos orar aqui. Como a Thalita falou, vamos orar em blocos, né, mas com intencionalidade. Se o Senhor for direcionando, a gente vai citando aqui na oração também. Porém, eu quero que vocês lembrem que o Senhor Jesus está aqui. Que não existe acaso nem coincidência. Que a gente não está aqui perdendo tempo. Eu sei que cada uma de vocês aqui tem um monte de coisa para fazer. Tem um monte de coisa para fazer, então a gente não está aqui perdendo tempo. A gente está aqui com intencionalidade, Cristo está aqui. Nós acabamos de estudar que se nós amarmos a Deus e obedecemos às suas palavras, tudo que nós pedimos em nome de Deus nos será feito. Então vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença hoje nesta noite, Pai. Primeiramente, Senhor, te pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Nós somos tão falhas e tão fracas, mas nós estamos disponíveis, Pai. Nós estamos disponíveis para receber mais de Ti. Senhor, nos ensina a Te amar, nos ensina a Te obedecer, nos ensina, Senhor Jesus, a sermos discípulas de Cristo, para que o Senhor se revele a nós. E desde já, Senhor Jesus, nós abrimos essa oração, te pedindo pela Solange, Deus. A Solange está pedindo por causa na justiça. A tua palavra diz que o Senhor é juiz, que o Senhor é advogado, e o Senhor tem o poder de mexer aqueles arquivos, de mexer aquelas gavetas e trazer o processo da Solange para cima, Senhor. O Senhor tem esse poder também de visitar o pai da Solange, Senhor Jesus, que está com Alzheimer. Senhor Jesus, todas as pessoas que estão sobre a terra, Deus, independente se são pessoas idosas, se são pessoas jovens, se são crianças, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma obra. Eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito na vida do irmão José. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor visite agora no lugar em que ele está, Senhor. Entregue à família forças para continuar neste processo até o dia que o Senhor permitir, Senhor. Nós apresentamos toda a família da irmã Solange em nome de Cristo Jesus. Nós pedimos também pela família da Rose, Deus, o filho dela que acabou de ser mandado embora da empresa. O Senhor é um Deus de justiça, Pai. E nós clamamos agora pela justiça que vem de Deus, não a nossa justiça própria, Senhor. Então, nós clamamos que se houve injustiça nessa dispensa do filho da Rose, Pai, nós clamamos pela justiça que vem do céu. Nós não aceitamos que os teus filhos, os teus servos, sejam injustiçados aqui nessa terra, Pai. Então, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor incomode este homem que fez essa injustiça com esse rapaz. Senhor Jesus, assim como o Senhor tirou o sono do rei, lá no livro de Esther, eu te peço, Senhor, tira o sono desse moço, tira o sono desse homem e que traga justiça para a vida do filho da Rose, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor Jesus, também pelo filhinho da Lu, Deus. Ela falou que tem dificuldades com ele nas tarefas de casa. Senhor Jesus, dá sabedoria e entendimento para a Lu, para que ela consiga educar esse menino segundo os teus preceitos. Senhor Jesus, se existe
alguma dificuldade cognitiva no filho da Lu, eu peço que o Senhor o visite agora. O Senhor é o Deus de corpo, alma e espírito. O Senhor é o Senhor que cura o corpo, mas o Senhor que cura também as conexões neurais. O Senhor é o Senhor que cura o corpo, mas o Senhor também que cura o lobo frontal. O Senhor é o Senhor que cura o corpo, mas o Senhor também é o Senhor que cura TDAH, o Senhor que cura síndrome, todas as síndromes que tem cada vez mais apresentado vários nomes. O Senhor é o Senhor que pode trazer a cura. Eu oro também nessa noite pela Carlinha, Senhor Jesus. A Carlinha pediu oração por libertação. O Senhor sabe as áreas em que ela precisa de libertação, tanto na casa dela, quanto nos filhos dela, quanto nela mesma, Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor visite a Carla com libertação nesta noite. Que o Senhor traga à mente dela lugares onde ela precisa visitar, Senhor Jesus, e confessar com a sua própria boca, abrindo mão, Senhor Jesus, talvez de laços que foram feitos no passado, talvez de pecados que nunca foram confessados, e nós sabemos que quando nós quebrantamos o nosso coração e confessamos os nossos pecados, a cura vem do céu, Senhor Jesus. Que o Senhor traga libertação para a vida da Carla. Senhor Jesus, a Denise está te pedindo discernimento. O Senhor é o Senhor de direcionamento que pode trazer o discernimento para a vida da Denise. E o Senhor pode trazer também a cura para a vida familiar da Regiane. A Regiane pede oração por sua família, eu não a conheço, mas o Senhor a conhece e pode visitar cada membro da família dela agora com poder e graça. A Átima está pedindo oração pela saúde, Senhor. Tantas pessoas doentes, tantas pessoas com dificuldades no seu corpo, Pai. Eu te peço agora que o Senhor visite, Pai, cada um que está representando a sua família aqui. Que o Senhor visite do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, eu te peço, Senhor, começando, Senhor, pela queda do cabelo das suas filhas, Pai. Suas filhas que têm reclamado que o cabelo está caindo e ela está desesperada. Deus, toca agora na raiz do cabelo. Se tem problemas de tireoide, Senhor Jesus, que o Senhor visite a produção hormonal agora em nome de Jesus. Problema de visão, problema no olfato, problema na garganta, no trato digestório, Pai. Que o Senhor visite também o sistema ósseo das tuas filhas, Senhor Jesus. Pedra nos rins, pedra na vesícula, Senhor Jesus. Toda disfunção nos órgãos. Esta máquina aqui foi o próprio Deus que fez. E nós sabemos que basta uma palavra sua, Deus. Nós não sabemos o que está acontecendo com os nossos corpos, mas o Senhor sabe. E o Senhor pode falar uma palavra aí do céu que trará cura para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. A filha, Senhor Jesus, da Luísa, que está pedindo aqui, a filha dela que está grávida, e para o marido dela que está com lapsos de perca de memória, e nós te pedimos agora que o Senhor visite a mente do marido da Luísa. Senhor, nós não sabemos o que é esses lapsos de memória, nós não sabemos se são setas inflamadas do maligno, nós não sabemos se são disfunções neurais, nós não sabemos o que é, mas o Senhor sabe. O Senhor pode visitar ele agora, neste mesmo momento, porque a tua palavra nos diz que o Senhor nos conferiu poder, ó Deus, para curar enfermos, para expulsar demônios. Então, no nome de Cristo Jesus, que o marido da Luísa seja liberto agora. Pedimos também oração, pedimos também libertação para o pai da Val, que ele está passando mal. Ela não fala aqui o que é que ele está passando mal, mas o Senhor pode trazer a cura para esse senhor de 84 anos. Ela não diz o nome dele, mas o Senhor o conhece. Oração pelo Washington, que é marido da Nívia, para que ele seja mais calmo e compreensivo. Senhor, nós sabemos que o casamento é um lugar onde o Senhor foge do nosso caráter. O casamento é um lugar onde o Senhor nos faz a chegar mais perto de Ti. Muitas vezes a Nívia está pedindo oração pelo Washington, Senhor Jesus. Mas o Senhor pode, nesse momento, visitar a Nívia com um entendimento, para que ela compreenda quais são as necessidades do Washington, Senhor Jesus. Então, o Senhor pode, neste momento, visitar a Nívia e visitar o Washington. E desde já eu te peço por todos os casamentos, os matrimônios e as famílias hoje aqui representadas, em nome de Jesus. Famílias que perderam os seus entes queridos, a Fabiana que perdeu seu esposo, só o Senhor pode visitar no luto, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos.
A Suzana está pedindo oração pela família, pelo ministério, que o ministério dela seja aprovado pelo Senhor, oração pelo esposo, oração pelos filhos, nós te pedimos aqui. Senhor, e nós selamos essa noite no seu nome que é santo. Nós não estamos aqui por acaso e nem coincidência, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, e nós queremos ouvir, Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, no teu nome que é santo, nós queremos ouvir testemunhos de cura, testemunhos de libertação, testemunhos de provisão no teu nome, porque é assim que nós te pedimos, nós cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs? Abre o microfone aí. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Para fazer higiene. Amém. Amém. Meninas, amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, como a pastora, como a Ana Paula falou, né? Coloca a segunda-feira na sua agenda, se vocês não tiverem, né? Ai, Thalita, eu não estudo, eu tô tranquila segunda-feira. Eu sei que algumas irmãs eu até falo, gente, tudo bem, aquelas que estão muito corridas, ai, tô fazendo comida, mas eu tô ouvindo. Amém, irmãs. Entrem, ouçam. Pode deixar, quer deixar a câmera fechada porque tá correndo, vai passar, às vezes tá de pijama, não quero me aparecer. Mas ouçam o que o Senhor tem preparado para você. Toda segunda-feira, às 8h30, nós estamos aqui, o link é o mesmo. Então, guardem esse link, o link é sempre o mesmo. Que vocês possam ouvir o Senhor tem preparado pessoas abençoadas para trazer. Cada segunda-feira é um dia abençoado. O culto de hoje, essa reunião de hoje, depois eu vou subir lá no YouTube. Eu vou mandar para a Ana Paula, se ela quiser compartilhar com as irmãs. Se tiver alguma irmã que você fale, nossa, que essa irmã precisava ouvir essa palavra, compartilha com ela lá, para que ela possa ser edificada, e vai ser bênção. Eu agradeço cada uma de vocês. Muito obrigada, Ana Paula, por ter aceito esse convite. Foi bênção, como eu falei, espero que você esteja outras vezes aqui, para nos edificar e para ouvir também. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Meninas, uma boa noite para cada uma de vocês, bom descanso. Uma boa semana aí para cada uma de vocês. Beijão, boa noite. Você também. Boa noite. Boa noite.